Flávio Serafim. Senhor presidente, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante esse projeto, afinal de contas, ele é feito a muitas mãos, né? A gente está efetivamente numa situação em que o coronavírus é fatal e é fatal ainda mais para aqueles e para aquelas que já vivem numa situação limite, no que tange a acesso a saneamento básico, no que tange a acesso à água corrente e à água potável. Então, a gente tem, nesse momento em que é solicitado, né, pelas autoridades de saúde pública e autoridades sanitárias que se lave as mãos. Como é que você obriga alguém na favela e na periferia para lavar as mãos se ela não tem água para beber? Então, a gente tem uma situação que se coloca dramática diante do que é a desigualdade social, do que é a fomentação desses espaços de favela e periferias do Rio de Janeiro, como se fossem espaços onde a humanidade não poderia ter ali sequer chance de sobreviver diante de uma pandemia. Então, reconhecer não só a Fiocruz como uma fundação importante para a ciência e tecnologia brasileira. A gente vê que a Fiocruz, que sai à frente no processo de vacina contra o coronavírus aqui no Rio de Janeiro, entender que a Fiocruz, junto com outras instituições e universidades públicas e privadas, como a própria PUC-Rio, a universidade, a UERJ, que é do Estado, a UFRJ, a UF, enfim, pensar e construir um plano de enfrentamento ao Covid-19 nas favelas, que foi apresentado a essa casa, e muito importante dizer que todo o orçamento, o desmembramento desses recursos foi apresentado à presidência da Alerj. Então, nesse sentido, é óbvio, né, quando a gente vê os números são alarmantes, seja no Brasil, a gente aí ter passado mais de 87 mil pessoas mortas, a gente tem no estado do Rio de Janeiro mais de 12 mil pessoas mortas, e quando a gente olha a capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, temos aí mais de 7 mil pessoas mortas. E quando a gente olha para o microcosmo da favela e da periferia, a gente já observa 623 mortes, mais de 4 mil casos. Esses dados são os dados apresentados pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro, mais ali as entidades de saúde pública, e efetivamente sabemos que são ainda dados subnotificados. Mas quando reparamos o número de pessoas já mortas nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, 623, só na última segunda-feira foram mais 3, ontem, né, no caso, mais 3 pessoas mortas. A gente vê que esses números, se formos comparados aos estados brasileiros, são números que superam cerca de 15 estados brasileiros. Então, isso é um número alarmante, preocupante. Bruno, está aberto o seu microfone, Bruno. Continua, por favor, deputada Renata. Pois não, senhor presidente. Quando vemos, enfim, lideranças comunitárias, organizações não governamentais, essas sim que se movimentaram na favela, inclusive para a segurança alimentar, fazendo mutirões para recepção de alimentos, doações de alimentos, que ainda carecem, ainda hoje, nas favelas e nas periferias, entendemos o quanto que esse é um projeto complexo que leva em consideração aí toda uma situação de emergência também, né, nas favelas e na periferia. Então, esse plano, ele visa, senhor presidente, garantir todo o debate científico trazido pela própria Fiocruz, quando prevê aí a colocação nas favelas e nas periferias de polos de atendimento, polos de testagem, e olhar para essa casa sendo sensível e solidária a esse tema é fundamental. Vi, senhor presidente, que algumas emendas que alguns dos deputados e as deputadas apresentaram são emendas para a transparência. Ninguém aqui é contra a transparência, pelo contrário, é pela transparência que essa casa age, essa casa, inclusive, que está dando exemplo de como uma casa legislativa
deve atuar no momento de pandemia, no momento de crise sanitária, de crise por coronavírus que deixa todos nós fragilizados. Então, eu acho que essa casa é um exemplo e, novamente, quando se coloca à disposição da ciência, da tecnologia, da oportunidade de salvar vidas no estado do Rio de Janeiro, é central, né? A gente lembrar que a gente tem um projeto aprovado e sancionado pelo governo do estado que dita exatamente um programa de enfrentamento e combate ao Covid nas favelas. E isso, senhor presidente, é mostrar que essa casa ela está preocupada com a vida das pessoas, ela está preocupada com soluções e partindo Para concluir, por favor, deputada. Pois não, senhor presidente. E partindo de uma sensibilidade que, efetivamente, senhor presidente, não prescinde aí de uma transparência. Pelo contrário, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que essa Casa Legislativa também fiscaliza. Então, ter uma instituição tão importante como a Fiocruz, mais outras instituições por trás desse programa de enfrentamento ao combate ao Covid nas favelas é tão essencial. É a decisão de salvar vidas nesse momento de crise econômica, política e sanitária que estamos todos vivendo. Muito obrigada, senhor presidente, pela sensibilidade. Ok. Deputado Carlos Mink, por favor.